Olá, trazendo para você mais um estudo. Este estudo é em relação ao princípio de todas as coisas, o princípio da criação de Deus. Eu vou pôr como este título, o princípio da criação de Deus. E vou ter que pôr em série, né, pelo menos, não sei se vai ser em três vídeos, mas que você possa entender a mensagem. Eu vejo que isso é o mais importante. Bem, voltando, né? Começando, né, nesse caso, o estudo. Para começo de análise, né, eu diria que eu vou dar ênfase no Evangelho de João, né, no capítulo 1, que fala do Logos. Né? E como diz no texto de João, pegando do versículo 1 ao 5, que temos uma perícope que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A ênfase que eu vou dar é no versículo 3. O que diz no versículo 3? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que indica aqui, né? Que tudo, né? Tudo foi feito por ele, quer visível ou invisível, visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por ele e para ele, né? Conforme diz em Colossenses 1,16. Foi por ele e para ele. O texto grego, pegando do versículo 3, dando ênfase aqui no versículo 3, vai dizer assim: Panta di autor egenetor, kai holis autor egenetor, o de en ho gegonen. Ou seja, panta, né? Panta. Panta é um pronome que está no neutro singular. Então, a tradução aqui, no português, foi feito todas as coisas. Né? Perfeito. Todas as coisas foram feitas por ele. Não, por ele não. Por meio dele. Por ele, por causa do diatudo, né? De, né? Que é essa partícula de a, né? De a, que aqui está como de, por meio de, né? É a mediação. Ou seja, por ele veio tudo. Por meio dele, né? Veio tudo. Tudo a existir. Então, e aqui ele fala de um início antes do início. É isso que você vai perceber nesse estudo. De um início antes do início. Isso que é importante você saber. Que aqui fala de aquele que deu início a todas as coisas. É isso que você vai entender aqui neste estudo. Pegando este trabalho aqui, ó, de Vincent, vocabulário do Novo Testamento grego, tá?
é um trabalho gramatical, vai explicar para você o processo, né? Que diz assim, sobre o verbo era Deus, que é Kaiteos Enrologos, o verbo era Deus. Vai dizer assim, na ordem grega, e Deus era o verbo, a qual é seguida pela anglossacla, né? A Tindele, e contudo, Theos, aqui vai explicar sobre a questão do verbo e tal. Cadê aqui? Mas não é a questão que eu quero abordar aqui, tá? A questão que eu quero abordar é sobre en argeen, tá? Que é no princípio era. Essa é a questão que eu vou abordar aqui. Porque eu quero dar ênfase no versículo 3, tá? ênfase no versículo 3. Tá? É uma evidente alusão à primeira palavra de Gênesis. Mas João eleva a frase de sua referência a um ponto no tempo. O início da criação, para o tempo da absoluta pré-existência, anterior a qualquer criação. Isto é, anterior a Gênesis, que só é mencionado no versículo 3. Ou seja, aonde eu li, todas as coisas foi feita por intermédio dele. O que diz aqui, no trabalho de Vincent? Esse princípio não teve princípio. Aí vai usar como referência João 17,5, 1 João 1, Efésios 1,4, Provérbio 8, 23, Salmo 90, versículo 2. Cadê aqui? Aí vai usar, né? Cadê aqui? João 8, 44, né? Que fala antes que Abraão existisse, eu sou, né? Vai apontar para Colossenses, né? E aqui tem um comentário de Mulligan e Mutton. Olha o que diz o comentário de Mulligan e Mutton sobre Gênesis 1:1. A história sagrada parte do princípio e segue em direção descendente, mantendo-nos assim no curso do tempo. Aqui, do versículo 3, ele que é João, né, começa do mesmo ponto, mas segue em direção ascendente, levando-nos assim à eternidade do tempo procedente. Ou seja, um início que não teve início. Aí você vai ver em Gênesis capítulo 1, né? Gênesis 1:1, né? Nós temos lá a palavra no versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. No princípio? Não. Em princípio, o principiador de todas as coisas, o Reshit, o que é o Resh, o cabeça da criação, criou por intermédio, ou criaram por intermédio das suas emanações tudo: céus, terra, ar, energia, água, todas as coisas. Ele criou tudo. E dele tudo existe, subsiste. Ele é a fonte primária de toda a existência, quer visíveis, quer invisíveis. Então, ele deixa claro este ponto aqui. No texto majoritário, temos aqui panta, tudo, traduziu como tudo, panta, e
mostrei aqui, né, que é todas as coisas mesmo. Aí colocou panta de autor é genetor. Tudo por intermédio de, aí sim tá ok, por intermédio dele veio a existir. O verbo está no auristo. Está no auristo, né? Também no neutro, né? No neutro. Kai horis, né? E sem, que não é sem, é separado. A melhor tradução aqui é separado dele. Autor dele e ele dele, né? Está no genitivo. Genetor, veio existir. O quê? Ude. Não veio uma só coisa existir. Nada veio existir sem a participação dele. Aí temos aqui Rogegonen. Rogegonen. Então, pegando aqui com este comentário, nós vemos bem essa questão aqui. Né? Aí temos aí essa questão aqui bem definida. Tá? Agora, nós indo para a questão de Colossenses. Né? A questão de Colossenses, como é que fica? Pegando pela BS. Né? Pegando pela Bíblia, né? Vamos aqui, pegando pela Bíblia tradicional. Né? Vamos pegar pela Bíblia tradicional. O que nós temos aqui na Bíblia tradicional, Colossenses 1,16. O que diz aqui, né? Vamos ler? Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Como está Bíblia Original Codex, analisando, diz, eu vou pegar aqui de um início aqui para pegar o contexto, tá? Pois através da sabedoria vocês viveram com ética, moral e caráter para que assim possam agradá-lo, produzindo trabalho, evoluindo e fortalecendo-se na sabedoria e no poder do Criador. Assim poderão perseverar com paciência e alegria, agradecendo ao Criador por podermos agora participar do seu reino de luz, pois o Criador, através do perdão de Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino. Isso aqui, Cristo é a imagem, aqui vai, é a imagem, o espelho, o holograma, a encarnação do Criador imaterial, seu primeiro filho, Cristo. É a origem do plano original, pois foi a partir da ideia da sua encarnação que se criou todas as coisas, físicas e metafísicas, visíveis e invisíveis, as 72 nações, com seus 72 deuses e seus sistemas religiosos e políticos, foram todos criados por ele e para ele. É através dele que tudo existe, e é a consciência do corpo de cristãos, que chamamos de igreja. O início, foi o primeiro dentre os mortos e será o primeiro a chegar, pois parte do plano original que todas as emanações dele habitassem em Cristo, e que, por meio dele, tudo fosse restaurado, tanto as coisas físicas como as metafísicas, para trazer no final o reino de paz através do seu sangue derramado na cruz. Ok. Aí ele fala aqui, né, na questão, na revelação. Na sua Bíblia, o termo usado por Paulo, plenitude, é um vocábulo gnóstico e vem da raiz pleroma. Seu significado nos escritos herméticos é divindade que se manifesta no plural. Isto é, em muitas virtudes, o que deu origem a um panteísmo equivocado. É verdade que havia gnósticos em Colossos, o que é verdade é a afirmação da teologia de que, assim, o que não é verdade é a afirmação da teologia de que as refutações contidas nesta carta se dirigiam apenas para esses gnósticos,
quando na verdade era principalmente para os judaizantes e os bíblias legalistas, como vimos em todas as outras cartas, né? Aqui, como está na Bíblia Original Codex. Agora, nós temos um problema nesse texto, e eu vou dizer no aparato crítico de Bruce Mesgen, na próxima parte aqui. Este é o aparato crítico de Bruce Mesgen. Análise crítica científica, exegese do texto e crítica textual. Diz o seguinte, que do versículo 15 ao versículo 20 é uma segmentação. O que é segmentação? Texto rasurado, é texto incompleto, estragado, em pedaços, não está legível, né? Deformado com o tempo. E uma do versículo 15 ao 20, mas o problema é ainda mais grave que isso. Diz assim, muitos intérpretes entendem que os versículos 15 ao 20, em seu todo ou em parte, são um hino que o escritor incorporou em sua carta, ou seja, é um acréscimo. Quer dizer que não existe no original. Então, se tem um original em Colossenses capítulo 1, não temos do versículo 15 ao 20. Nós não teremos o versículo 15 ao 20, esta passagem como original, mas um acréscimo, uma adição, um hino. Por esta razão, a 26ª edição de Nestle Aland traz o versículo 15 ao 18 em formação de texto poético. Desculpa, pessoal, tive que pausar, né? Mediante aqui estou com um resfriado legal, então tá difícil. Então, na versão de Nestle Aland, ele traz como texto poético. Na 27ª edição, bem como em várias traduções modernas, temos NVI, BN, por exemplo, todo o trecho do versículo 15 ao 20 aparece em formato de poesia, para deixar claro que é um hino tal. Para discussões sobre a estrutura, autoria, origem e aspecto literário desse hino, então, nesse caso, eles deixam claro que é um hino. Vejam, Barth e Blake em Colossians, aí vai continuar as páginas que vai falar de especialistas, né? Que vai comentar a respeito. Mas em relação ao o método histórico crítico, o texto crítico tem isso aqui, número 1 como acréscimo e número 2 como um hino introduzido ao texto, além também de definir como segmentado. Então vamos pôr 3 pontos aqui. Segmentado, então Colossenses do 15 ao 20 eles definem como segmentado, que já é um problema. Na crítica textual já é um problema. 2, um hino. E 3, uma adição, algo que foi introduzido no texto, né, e foi atribuído a Paulo, né? Então temos aí um problema, né, na análise dos críticos, né, em relação a esse ponto aqui. Ok, não, beleza, tudo bem. Só que nós não temos somente aqui, que vai dar ênfase sobre isso. Nós temos 1 João 1:1. Nós temos João do 1 ao 5. Né? Nós temos Apocalipse, porque nesse trabalho de Vincent mostra também Apocalipse. Várias passagens, não são uma, são várias. Nós temos Salmo 90. Nós temos Provérbios 8, que está em formato de poesia. Então, os mesmos argumentos que eu tenho para refutar Provérbios, eu tenho também para, refutar, tirando a credibilidade, eu tenho também para refutar dando credibilidade. Porque a poesia, ela é filosófica, é profunda. Então me dá
dá margem para os dois lados. Então, se você vai ter um erudito para refutar provérbios, vai ter um para refutar a favor, né? E, claro, né, Gênesis, né? Gênesis que deixa claro isso, que Bereshit, B, que tem a preposição, né? Ou seja, no início, não é no início, é em um início. Não tem artigo. O B de conchivar, não, ali deixa claro que não é artigo. No, não é no. Isso é parafraseado. É em um princípio. Então deixa claro que o foco do Gênesis foi indicar que teve um princípio literal, mas que tem o antecedente a todas as coisas. Então nós temos o antecedente a todas as coisas sendo principiador de todas as coisas. Então aí nós vemos, né, esse ponto que fica bem claro em relação a essa questão aí. Então, aí você vai tirar suas conclusões em relação à questão. Porém, eu vejo ela como bem definida. Tá? Então, é um ponto crucial que eu acho muito importante deixar aqui claro com você. Ok? Shalom, até o próximo vídeo.